Boa noite, gente. Só um minuto. Tentando colocar o Rafael aqui com a gente. Tentando achar. Rafael, dá um oi aí pra mim. Boa noite a todo mundo. Acho que agora ele vai entrar. Olha ele aí! Oi, Boa noite, Rafael. Boa boa noite a todo noite. mundo que está aqui com a gente, nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não estava aqui na semana passada, não se assuste. Fiquem tranquilos, vocês estão no canal Evangelho para a Alma. É isso mesmo. Hoje eu estou substituindo o Lúcio, eu sou Cris Mascarenhas. Lúcio está curtindo e cuidando da bebezinha dele, que chegou sábado, só tem 2 dias. Aproveitamos para dar mais uma vez parabéns, desejar muitas felicidades, né? E hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo. E eu que não sou boba, eu convidei uma pessoa que a gente brinca, diz que é o Papa das Parábolas, porque o nome dele é Rafael Papa, e ele, gente, já lançou o livro dele, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, e já está no segundo volume, né, Rafael? Boa noite, seja bem-vindo. Pode Boa, cumprimentar o pessoal, fica à vontade. boa noite, Cris. Prazer meu estar aqui com vocês. Tive algumas dificuldades aqui de entrar, mas agora eu consegui. Eu acho que a gente vai firme até o final. Obrigado aí pela apresentação. Não sou merecedor desses elogios, né? Porque os outros participantes fizeram o livro também, então é um conjunto de pessoas, né? Que estudaram, que se debruçaram. Então, o livro é de todos nós, né? Então, a gente fica muito feliz de poder lançar o livro. Agora, esse negócio de Papa das Parábolas é Gente, o Rafael é um coisa estudioso dele. profundo das parábolas de Jesus, né? O Rafael, ele também é membro da Rede Amigo Espírita, né? Ele também é do SER, do Belo Horizonte, do Instituto SER, que é em Belo Horizonte, e também trabalhador da Associação Espírita Paz e Amor, lá em Juiz de Fora, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o sotaque está se misturando, né? É uma honra estar aqui recebendo. Eu estou me sentindo como se estivesse na casa de Lúcio, recebendo os amigos dele, né, Rafa? A gente está fazendo esse papel hoje aqui. E eu queria pedir para você fazer a prece, para a gente começar o estudo. Pode ser? Vamos lá, vamos trabalhar. Mestre Jesus, amigo, querido, que nós possamos nos envolver com a tua palavra, com os teus gestos, com o teu carinho, possamos mentalizar na nossa acústica da alma a arquitetura do teu evangelho, tão sublime, tão linda, nós possamos ser amparados por esses divinos amigos que nos acompanham, que nos ajudam e que possamos ser instrumentos para o caminho do bem. Que hoje, tanto eu quanto a Cris, quanto qualquer pessoa aqui desse chat, desse grupo, ou que assista depois esta mensagem, possa ser incrivelmente bafejada pela amorosidade do nosso Senhor Jesus. Assim seja. Assim seja. Gente, eu vou começar fazendo uma provocação aqui a Rafael Papa. Vamos. Depois de mais de 2000 anos que Jesus contou as parábolas, né? Vários exegetas interpretaram, reeditaram. Eu queria saber, você inclusive, especialmente que está lançando já o segundo volume, se já não esgotou, se as interpretações já não esgotaram, já não chegaram ao fim, por que a gente ainda continua estudando as parábolas?
qual a motivação que você teve, né, para isso? Para fazer, organizar, como você falou, né? Mas você escreve algumas também, que eu sei, eu tenho um livro, eu uso, e já está no segundo volume. Como é isso? Então, Cris, a gente sempre tem uma resposta diferente para essa pergunta, né? Muita gente diz que ao chegar à doutrina espírita, a gente não precisa mais estudar o evangelho, que estudar o evangelho é retroceder. Só que é um engano muito grande, porque uma coisa é o conhecimento da Terra, um conhecimento que se torna ultrapassado, um conhecimento que né, a gente vai crescendo com o conhecimento da Terra. Você estuda a liderança, você bem sabe que a gente vai saindo de uma liderança da influência, né, do verbo, do mandão, para lideranças mais transformadoras. Então, é um conhecimento que se transforma e vai crescendo. Agora, quando a gente fala das leis divinas, são leis de Deus. E as leis de Deus se complementam, se completam, se desdobram, elas convergem com o objetivo único de nos tornarmos mais conscientes de quem é Deus, de quem nós somos. Então não existe concorrência, né? Jesus, Chico, Kardec, Joana, Maomé, né? Nenhum desses grandes nomes, né, religiosos estão concorrendo no mundo espiritual. Na verdade, eles estão buscando convergir. E Jesus foi muito humilde. Se você for pensar, Cris, que um espírito que sai da governadoria espiritual do planeta vem à Terra e o seu verbo é o amor, né? Ele consegue transmitir o amor pelo pensamento, ele escolhe um povo para nascer, um povo para ditar as suas palavras, e ele encaixa plenamente aquele contexto, se encaixa plenamente naquele contexto, e ele mostra um gesto de humildade tão lindo ao falar por parábolas, porque é a mesma coisa que ter nascido na manjedoura, é a mesma coisa, porque é tudo um gesto de humildade. Simplicidade. Simplicidade. Ele poderia ter falado aqui meia dúzia de palavras de mundos mais evoluídos que nem psicografia tem. Verdade. Então, E tem uma coisa interessante já desde aquela época, né, Rafa? Porque, inclusive, tem nessa própria parábola perguntando assim, os discípulos perguntando a ele, por que você fala por parábolas, né, para o povo? E Jesus, na intimidade com os discípulos, ele aprofundava mais. Mas aí a gente tem que lembrar que não era privilégio, não era isso. Primeiro, tinha um grau de maturidade diferente, os discípulos, né, daquele povo. E segundo, que existia naquela época uma intimidade muito grande entre os mestres e os discípulos, não era só Jesus, em todos eles, que eles conviviam, comiam juntos, né, almoçavam, então viviam mesmo. Então, no caso dos discípulos especificamente, eles quando estavam com Jesus, numa situação mais íntima, eles pediam, na Bíblia de Jerusalém, até tem dizendo assim, essa parábola, eles pediram mesmo que o mestre aprofundasse mais, explicasse. Então, isso já é uma lição para a gente, enquanto estudante, né? Estudioso do Evangelho, enquanto aprendiz, e até a mensagem, não ficar só esperando o que é dado e se satisfazer para aquilo, né? Mas querer saber um pouquinho mais, aprofundar. E como a gente amadurece todo dia, as parábolas vão tendo outros sentidos também, da mesma forma, né? E quando a gente vê que Emmanuel relata, Chico Xavier, que vai no mundo espiritual e já estão estudando as cartas de Paulo há 150 anos. 150 anos, e quando ele volta, ele diz que se sente um réptil. Né? Isso mostra para nós que nós temos que estudar, sim, o Evangelho. O Evangelho, lá na Revista Espírita, Kardec fala isso tanto. No entanto, que ele faz um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que nós possamos entender, né? Eles mesmos, os espíritos, afirmam na codificação que o espiritismo é a chave, né, para a gente poder compreender essa grande porta que é o Evangelho, né? E é bem interessante, é bem interessante. Muita gente se apega à adulteração, acha que os espíritos estavam preocupados com a adulteração, e não estavam.
Porque todas as adulterações que ocorreram, e julgam ser ou não ser adulterações, é apenas um tema polêmico. Porque em nenhum lugar do Evangelho está escrito: vendemos vaga no céu. Isso, Em exatamente. nenhum lugar do Evangelho está escrito: odeie o outro. Isso. Em nenhum lugar do Evangelho está escrito: mate o outro. Nenhum lugar, nem no Antigo Testamento também não tinha isso. Não tinha nenhuma recomendação de odiar, né? O nosso colega aqui, que está aparecendo para mim como pesquisador espírita, ele está dizendo, na verdade, a doutrina espírita vai levantar o véu do tempo para compreender melhor o Evangelho. Foi o que Jesus disse, vou mandar o Consolador prometido, né, para dizer o que eu não pude dizer, o que não era podido compreender naquele momento, mas também para dizer outras coisas, né, para a gente. Vamos entrar lá na parábola, então? Vamos, então, que é maravilhoso, o joio e o trigo, né? E aí, essa parábola, ela já começa a dizer, faz parte daquela da agricultura, né? Das sementes, né? Do grão. Então, ela vai dizendo assim, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Né? Isso Jesus propôs essa parábola, né? E aí a gente já pode fazer algumas reflexões, né? Desse homem, dessa semente, o que é esse campo. E aí eu jogo a bola para você, que a gente quer escutar você. Para mim, falei que se eu não soubesse, você responderia. Foi. Jesus abre a parábola falando do reino dos céus, porque um dos grandes objetivos das parábolas era democratizar Deus para as pessoas. Então, Jesus vivia numa época que hoje ainda não é tão diferente, mas já avançamos bastante, onde Deus vivia engaiolado no templo. E só algumas pessoas tinham acesso a ele. Então, Jesus vem democratizar Deus entre as pessoas. Falar de Deus, falar desse reino dos céus, falar dessa governadoria que ele tem acesso, que ele tem a chave, né? Depois ele vai dizer que Pedro tem. Eu não sei qual era a relação que os dois tinham, né? Depois os dois se entendam no mundo espiritual. Mas ele falava do reino, de um reinado, de uma sociedade espiritual que se forma em outro plano. No entanto, que ele fala do fariseu, do publicano, do rico e do Lázaro. Ele relata o mundo espiritual para a gente. Isso. Diversos posicionamentos. Então, Jesus começa já a explorar o mundo espiritual através das parábolas. Isso é muito bonito, porque é como ele disse a Nicodemos: se vocês não entendem das coisas da terra, dirás dos céus. Exatamente. Exatamente. E Jesus sempre falava com elementos, né, do dia a dia, trigo, do joio, mas sempre queria dizer, sempre estava falando a respeito das coisas espirituais, né? Então, aqui, essa é uma das poucas parábolas que ele comenta, né? Ele comenta a parábola, ele explica, e ele já vem dizendo, né? Ele já se coloca como esse homem que está semeando nesse campo que não era só do povo de Israel, como eles pensavam, né, os judeus, mas o campo como sendo o mundo inteiro, onde ele jogaria essas sementes, né, onde nos jogaria para a gente poder florir, né, florescer, né, toda a nossa potência de amor que a gente tem, né. Mas o interessante é que quando eles fazem essa semente, eles cuidam dessa semente, então a parábola continua assim, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, né? Então, assim, Joana de Ângeles fala muito que a gente, essa questão dormiu, do vigiar, né? Dormiu espiritualmente, não despertou espiritualmente, mas também do vigiar. E Joana de Ângeles traz muito para a gente, que a gente vive distraído. Que a gente vive distraído com nossas diversões. Ela diz, é interessante isso. Ou seja, a gente preocupado com as coisas materiais, né? Não é que não vá se preocupar com isso, que a gente vive no mundo, mas não deixar as espirituais por conta das materiais. A questão é essa, né? E aí eu acho que vale a pena que a gente falar um pouquinho da diferença do joio e do trigo, já para ir esquentando, né? O trigo, ele era um alimento altamente nutricional para o povo de Israel. Ele era muito rico nutricionalmente, né?
E aquele povo não vivia sem o trigo. Então, o trigo era o que alimenta. E o joio, o quê? O joio era a erva daninha. O joio era... Ele podia até envenenar a pessoa. De forma que Jesus usa muitos símbolos nessa parábola. Ele fala do inimigo, porque isso era usado para esse fim. Pegava esse joio, envenenava, matava o inimigo com ele, né? E o joio, ele, entre aspas, ele não tinha utilidade nenhuma. Então, o que se fazia com ele? Pegava, fazia o feixe e jogava na fornalha. Só para isso, para queimar, né? Porque ele não tinha utilidade realmente. E aí começa justamente essa questão do joio e do trigo, né? Jogou o joio ali no meio do trigo, mas representando o bem, representando o mal, né? Que a gente sabe. E elas muito parecidas, muito. A gente só reconhece o joio, só dá para reconhecer quando ele cresce. Quando eles crescem, vão ficando diferentes, a espiga aparece, né? E aí o joio, ele é magrinho, né? Ele é alto e magrinho. E o trigo não, mas antes não é possível, né? Então, os servos do Senhor se espantam, porque ele tinha semeado boa semente, né? Quem era essa boa semente? Essa boa semente nós, que nascemos simples e ignorantes, né? Mas que, pelo livre-arbítrio, desviamos, né? E aí eu queria que você comentasse o seguinte, eles dizem, os servos, né? Do pai da família, indo ter com ele, disseram os servos, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por que então nasceu o joio? Né? Eles ficam intrigados com isso. É interessante perceber, Cris, que o trigo, na época de Jesus, nos tempos de Jesus, existiam dois tipos de pães, que era o pão de trigo, que era o pão querido por todos, né? É como se fosse o brioche do Caco Antibes, né? Aquele pão onde poucos têm acesso, né? O pão é um tempero, é aquele pão gostoso, aquele pão diferenciado, né? Que você adquire. E tinha o pão de cevada, que era o pão onde as pessoas menos abastadas tinham acesso. Então, Jesus usa esse recurso da cultura local judaica para diferenciar que o trigo é algo melhor, algo com tempero, algo produtivo, algo virtuoso, e ele não comenta da cevada, mas ele já o compara com o joio, que seria esse processo dos dois nascerem juntos, né? Porque nos tempos de Jesus eles não aravam a terra para depois plantar. Primeiro eles plantavam. Então esse fato econômico da época fazia com que eles plantassem o trigo e o joio vinha junto. Eles não tinham ainda a ciência para ajudá-los a retirar esse joio. Então esse joio era como se fossem os espinhos que sufocam esse trigo, que tem, como Emmanuel diz, um sentimento, né? Virtude, são aquelas conquistas definitivas do espírito mortal, como a paciência, como a tolerância, como a bondade. Então, acaba que o trigo ele se torna algo virtuoso. Jesus não estava ali fazendo diferenças sociais, ele só estava usando o trigo, que era algo extremamente importante para aquela época, porque ele mesmo diz, olha o tamanho disso, eu sou o pão da vida. Quer dizer, o trigo vira farinha, que depois se torna pão. Ou seja, quando ele fala do trigo, é algo extremamente forte. Exato. Porque se torna farinha, que é um insumo, para depois se tornar o pão. Então, aquele que trabalha o trigo, aquele que experimenta o trigo, aquele que o torna farinha e experimenta o pão, que é o pão da vida, que ele se nomeia, né, o pão da vida. Então, Jesus está ali dizendo que ele é o pão da vida. E dentro daquele pão tem o trigo. Então, se você abre uma laranja, tem uma semente. E essa semente tem sementes, tem o fruto dentro dela, e lá dentro tem sementes, que são essas virtudes que nós precisamos amealhar
ao longo das jornadas, né? E o trigo e o joio, e a gente vive muito, Cris, nesse extremismo, né? Para tudo, para tudo. O brasileiro adora os extremos, né? Se eu sou flamenguista, eu odeio o Fluminense. Se eu sou São Paulino, eu odeio o corintiano. Se eu sou de tal partido, eu odeio o outro. Então a gente vive em extremos, né? Por quê? Porque nós já fomos criados com essa cultura do extremo. Nós fomos criados que o Tom é um personagem bacana e o Jerry é o mal, né? Nós fomos criados nessa polarização do bem e do mal. Uma Polaridade. pessoa é boa e outra é má. Verdade. E foi ótimo você ter entrado nessa parte, porque está coincidindo aqui com a parte da parábola. Eu tirei meu microfone para ver se melhorava o som, que disseram que estava com equinho. Aí vocês me avisem, tá certo? A Alda que está aí no controle. Aí nessa parte da parábola, justamente, ele, porém, lhes disse: não, porque os servos perguntam se é para arrancar o joio, né? Ele diz: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Ou seja, esses dois vão ter que crescer juntos, vão ter que conviver. Isso tem um sentido externo de convivência com os outros, com a família, no trabalho, mas tem um sentido interno também, né? Dentro da gente, ter o bem e o mal. E assim, não adianta a gente negar, né? Quando fala que crescer junto, fala muito da gente primeiro acolher isso. Sim. É nessa parte da gente que a gente não gosta, que não é legal, que é o mal, né? Que a gente fica ali, né? Lutando contra as más inclinações, mas é o nosso joio, né? Aí eu sei que você é estudante de psicologia, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho do joio, sombra, e do trigo, luz. Esses dois. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Primeiro ponto é que o próprio Emmanuel diz aqui no texto, na revista Reformador, que quando Jesus fala do trigo e do joio crescendo juntos, ele não está induzindo, Jesus não está induzindo uma inércia às pessoas, uma vagarosidade, ele coloca aqui a indiferença, né? À frente das possibilidades, ele não está induzindo um relaxamento. Pelo contrário, está nos induzindo ao amor divino que nos concede, pela sua paciência, pela sua amorosidade, que o bem e o mal que reside dentro de nós, que ele prevaleça. Quando você fala de trigo e de joio, dentro da psicologia, a gente tem o que a gente chama de ambivalência. Né? Nós permeamos tanto pelo amor quanto pelo ódio. Isso varia, né, de acordo com as circunstâncias da vida. As nossas emoções são ambivalentes. Até o eletrocardiograma, ele flutua, ele oscila, né? Ou seja, a gente está vivo por isso. Então, em algum momento lá, enquanto espírito, lá atrás, nós escolhemos o mal. E esse mal se desdobra em imperfeições que nós aqui no mundo de provas e expiações temos, por uma escolha nossa, né? Nós escolhemos ter essas imperfeições. Então, ao passo que, ao mesmo tempo, Cris, você pode ser uma excelente dona de casa, mas pode ser fofoqueira. Entende? Ao passo que eu posso gostar de estudar as parábolas, mas posso ser uma pessoa extremamente intolerante. Então, quando Jesus fala que os dois crescem juntos, é que ele nos concede tempo para que nós possamos habitar o planeta e ir trabalhando essas imperfeições. E essas imperfeições precisam ser conhecidas antes que alguém retire, antes que alguém nos ponha de molho, né? Antes que alguém venha e por um processo de expiação que é mais duro, que é mais complexo, né? Nós temos a possibilidade, lá no plano espiritual, de fazermos um plano encarnatório para resolvermos essas imperfeições, que são inflamações do espírito, e o que nos também
O Código Penal da Vida Futura nos ensina, quanto maior são as imperfeições, maiores são os sofrimentos. Isso, essa palavra que você trouxe, paciência, é assim uma das principais palavras da parábola, realmente, porque você é realmente obrigado a conviver com alguém ou o que está dentro de você mesmo. Sim. Com paciência, né? O elemento tempo da parábola é muito importante, né? Precisa para se restabelecer, né? Na Gênese, na origem do bem e do mal, é no capítulo 3. Aí diz o seguinte, que sendo Deus, né, todo bondade, amor, sabedoria, nada de mal viria dele. Nada de bom. Tudo de bom. Então, o que é que acontece? O que foi que se perdeu por aí, né? Então, na realidade, Kardec explica que tem dois tipos, o mal físico e o mal moral. O mal físico são esses flagelos, que nessas catástrofes, por exemplo, a Covid, né? O mal físico, e tem o mal moral. E aí, qual a diferença? O mal moral, eu posso fazer alguma coisa com relação a ele. Eu posso tentar me corrigir, né? Eu posso tentar melhorar, prestar atenção nas minhas imperfeições. E o mal físico, apesar de aparentemente ser externo, né? Tá vindo de fora, como se fosse assim alguma coisa, um castigo, que não é. Mesmo assim, Deus nos dá possibilidades de resolver, de amenizar, como no caso, vacinas, que daqui a pouco nós teremos. Mesmo assim, na realidade, isso precede de um mal que estava dentro da gente, de um mal moral, de qualquer forma, né? Porque a gente promove uma ambiência de acordo com aquilo que está dentro da gente, né? E aí junta eu, você, outra pessoa, um grupo, uma humanidade, a gente dá um direcionamento para o mundo, né? Então, no final das contas, todas as questões estão dentro da gente mesmo, né? Essa construção do bem ou do mal dentro da gente ou externamente é uma responsabilidade nossa, né? E aí, quando cresce junto o bem e o mal, né? O joio e o trigo, além dessa palavrinha paciência, que é maravilhosa, vem outra que é discernimento. Sim. Aí a gente vai ser obrigado a discernir, a escolher, né? A fazer as escolhas da gente. Aí, como diz na programação neurolinguística, nós somos resultado do que escolhemos, de nossas escolhas, né? Então, é interessante essa parte, porque, enfim, o joio realmente não serve para nada, então, não foi obra de Deus, não está aqui na Terra, né? Então, assim, uma questão que Kardec sofreu bastante, porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos, e ele fala da diferença do bem e do mal, que nós temos o livre-arbítrio para seguir tanto um pelo outro caminho, aquilo deixa Kardec as orelhas em pé. Porque ele vai lá para a Gênesis fazer uma tese. Ele faz uma tese do bem e do mal na Gênesis, porque ele talvez ele não aceitou claramente aquelas respostas, né? Porque fica imaginando, Cris, que você é um espírito simples e ignorante, acabou de cair no mundo primitivo. É jacaré atrás de você, é onça, né? É caça, é um querendo pegar a caverna do outro, são os instintos à flor da pele para nos defender. Então, como que você vai ser bom com essa ambiência, né? Então, Kardec talvez ele pergunta várias vezes no Livro dos Espíritos. Ele não desiste, ele pergunta, ele questiona, ele fala, ele chega a algumas conclusões. Para mim, a conclusão mais bonita que ele chegou foi que nós temos instintos. E à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, conhecendo as coisas, nós temos a opção de escolher o bem e o mal. A partir do momento que nós não conhecemos e tomamos uma decisão, é o que Emmanuel fala lá do pecado do Espírito Santo, no livro Consolador. Se você conhece uma decisão, sabe que ela não é boa, você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. A intenção, né, Rafael? A intenção é muito importante, porque, assim, julgamento, isso aqui trata de julgamento também, né? Quando a gente está se referindo ao outro,
Então, o julgamento que a gente faz diz muito respeito a isso também. Poxa, o julgamento moral, até onde eu posso ter certeza? Nunca vai ser correto um julgamento moral, né? Tanto que os juízes, eles baseiam as teses dele, as conclusões em cima de objetos concretos por conta disso. Porque a questão moral, do julgamento moral, a gente não tem como fazer. Eu não tenho como saber o que você passou para você agir de uma determinada forma comigo. Para talvez ter uma antipatia comigo, ou para talvez ser uma pessoa agressiva, ou ser uma pessoa vaidosa demais. Eu não sei a sua história. Então, o julgamento moral não é válido, né? Aí, se a gente se conhece um pouquinho, logo nesse crescimento, começa a discernir, aí a gente já cai naquela história também que, com certeza, eu tenho meu passado também. Né? Eu tenho minha história também, e da mesma forma eu incomodo outras pessoas, né? Com minhas atitudes ou com minha maneira de ser. Então, se eu me conheço, eu vou ter muito mais compaixão, paciência com o outro, tolerância. Tolerância. O joio e o trigo tá ali, ó, né? Um tolerando o outro, né? É a questão da tolerância mesmo. Olha, o Osias está dizendo aqui para a gente o seguinte: a luta entre o bem e o mal que existe dentro de nós vai para um lado ou para outro, de acordo com nossa vigilância, exatamente. É o vigiar da parábola, né? Dos trabalhadores que dormiram e não viram o inimigo chegar e botar o joio dentro do trigo. E acontece bastante, porque nós ainda imperfeitos, não completos, não atingimos a perfeição, nós ainda dormimos no ponto, né? Nós temos, antes de qualquer coisa, André Luiz nos ensina que o nosso mundo íntimo se reflete no exterior, né? Então, o primeiro cuidado de qualquer pessoa deveria ser o mundo íntimo. Porque se a gente cuidar do nosso mundo íntimo, tiver paciência, tolerância com as próprias imperfeições, com o próprio joio que existe dentro de nós, a gente tem uma tendência muito grande de ter uma paciência e tolerância muito forte com o outro. Então a gente aprende bastante isso na psicologia, porque a pessoa que se cobra demais acaba cobrando também do outro, porque ela está projetando no outro indivíduo aquilo que ela tem dentro dela. Então, acaba que nós vivemos nos projetando o tempo inteiro sem respeitar a paciência que Deus já concedeu àquele indivíduo. E já deu a mim também, já deu a você, já deu a todos nós. Então, quando aquela parábola do credor incompassivo, né? Onde Deus perdoa as dívidas daquela pessoa e depois aquela pessoa não perdoa a dívida do outro, é um complemento dessa parábola. Porque ele perdoa a gente, nos dá a oportunidade de reencarnar. Né? André Luiz vem dizer para a gente que a ideia do recomeçar é uma das mais belas ciências que existem. E nós chegamos na Terra e começamos num processo de olhar para o externo e querer consertar o outro. Né? Consertar o marido, consertar a esposa, consertar os primos, consertar as pessoas do centro espírita. Então a gente pega as nossas ferramentas, que Leon Denis chama de ferramentas internas, latentes do nosso espírito, e praticamos no exterior. Quando o nosso verdadeiro trabalho é a edificação do reino de Deus dentro de nós. Kardec fala para a gente uma coisa interessante: saia desse planeta. Saia, busque mundos melhores. Quando ele faz a viagem em espírita, 1862, né? Ele fala para as pessoas: busquem um mundo melhor. Né? Busquem um mundo melhor. Esse mundo aqui ainda vai ser um mundo regenerado, vai ser um mundo feliz. Mas se nós já melhorarmos dentro de nós, a gente não precisa voltar mais aqui. Ou se voltar, volta como apoio. Né? Volta como apoio, não na carne, né? Não encarnado. Então, muitos de nós fazemos, é o que o Jung fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desperta. Né? Exatamente.
Só que Exatamente. esse olhar para dentro é muito difícil, né? Porque, como diz um amigo meu de Belo Horizonte, nós somos a fera com medo da descoberta. E quando a gente faz, eu faço, por exemplo, terapia, eu passo a mão na cabeça e falo, será que eu sou isso? Aí minha terapeuta já começa a rir. Será que eu fiz isso? Porque a gente tem um medo danado do que a gente é. Né? Ao invés da gente se orgulhar do caminho que a gente já trilhou, das coisas boas que nós já fizemos, das alegrias que nós já proporcionamos a alguém, porque ninguém é só ruim. Né? O próprio Cristo diz que o ser humano é mais inseguro do que perverso. Então, se nós olharmos a vida com mais otimismo, com uma percepção de que já avançamos e vamos continuar avançando, né? Porque, como está lá no livro Parábolas 2, a Larissa Chaves escreve para a gente que evolução é irresistível. É uma corrente irresistível. Na encarnação, há 3 encarnações passadas, a gente estava se matando. Hoje a gente já está apenas se ofendendo, né? Dizendo palavras de baixo escalão. Então, nós temos que também observar as nossas evoluções que nós não vemos. Mas cada pessoa tem uma equipe espiritual por trás dela. Cada pessoa tem uma semente que foi plantada naquele campo, naquele coração, para que ela entre no circuito dessa corrente irresistível. Assim como ela foi um animal e conseguiu ser homem, hoje ela é um homem e será um anjo. Eu costumo brincar que até as sogras serão anjos. É. Ô, Rafael, a perspectiva positiva do joio, né? Positiva. Então, Positiva. como é assim, tudo bem, o joio só servia para ir para a fornalha. E a gente sabe que o fogo tem um sentido de purificação, né? Então, é pelo joio que a gente se purifica, né? É pelo joio que a gente se melhora. É ele que vai, é como diz Emmanuel, eu acho, que os algozes são nossos mestres. Então, se não fossem eles, a gente ia demorar muito a evoluir, porque a gente tem uma tendência natural, o ser humano, de se acomodar. Sim, Status quo, né? Mudar para quê? Vai gastar energia, né? A gente ainda está com aquilo no inconsciente, né? Não vou gastar energia, não, vou segurar. Então, se não fossem essas provocações, a gente ficaria parado, sem evoluir. E aí a gente poderia evoluir pelo amor, observando, né, conhecendo, escolhendo bem. Mas não, como a gente fica paradinho, aí vem o Covid-19 para dar um empurrão na gente, para a gente poder acelerar. Para a gente poder começar a evoluir mais rapidamente, porque o mundo de regeneração não é um local físico que a gente está correndo atrás dele. Ah, é a Terra, a gente tem que andar, tem que correr, tem que acelerar algumas coisas para poder continuar aqui. O mundo de regeneração é feito de pessoas regeneradas. Então, exatamente. a gente tem que se regenerar primeiro, né? Pode ser que eu fique aqui no mundo de regeneração, como você falou. Não, pode ser que eu vá para outro. Tem Né? vários outros. Mais ou menos na mesma faixa vibratória, né? O joio, que hoje aqui é o joio, pode ir para lá, para um mais atrasado, e lá ele vai ser o trigo, lá ele vai desenvolver. Né? Então, até o joio, ele também vai crescer, né? Ele também vai melhorar, ele também vai ser trigo, e as chances que Deus dá são infinitas, porque o amor dele é ilimitado com relação a gente, né? Então, quantas encarnações a gente tem? Se a gente não consegue se consertar nessa, né, que a gente leva muitas para se consertar, a gente vai ter muitas pela frente para a gente Muitas poder. possibilidades, muitas outras. Milhares. A gente não sabe. Quantas já teve, a gente não sabe também, né? E olha como o processo é lento, né? Quantos de nós não estávamos lá há 2000 anos atrás? Né? Talvez todos. Exatamente, exatamente. Né? Alguns do bem, outros do mal. Eu acredito que eu era da segunda fileira, viu? Para a gente estar aqui ainda, né?
A gente não estava numa situação muito boa, não. Aí é interessante que depois, no finalzinho, né, na parábola, diz assim: deixai crescer ambos juntos, né? Tipo assim, acolhe tuas falhas, a do irmão também, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, que aí vem o legal, né? Que o Haroldo Dutra Dias, ele fez a tradução direto do grego, né? No Novo Sim. Testamento, direto do grego. E ali não tem fim de mundo, até o fim do mundo. É o fim de uma era. Ou seja, de um período, de um ciclo. Não é que o mundo vai acabar, né? Mas é um momento que para a gente pode parecer séculos, milhares, mas para a espiritualidade não é nada, né? No instante passa, né? Então é isso. E aí os ceifeiros, que ele fala, os anjos, que são os anjos que vão, né? Separar, o ceifeiro é a nossa consciência mesmo. Exatamente. O julgamento final, o juízo final é a nossa consciência. E por isso que a gente tem tanto medo. Às vezes a pessoa não tem nenhuma espiritualidade, né, materialista, mas vai chegando próximo de uma desencarnação, fica apreensivo, fica pensativo, começa a fazer naturalmente uma avaliação do que fez, de bom, de ruim, de certo, de errado. Naturalmente, porque é a consciência, as leis estão gravadas na consciência da gente, as leis de Deus. Então a gente vai acessando, em algum momento a gente acessa. A gente vai lá e consulta, né? Então, esse final não tem final, né? Não tem um determinismo para a gente desaparecer do mundo. Não. Pelo contrário, tem mais responsabilidades, né? Porque a partir do momento que você evolui, o Cristo mesmo diz na última ceia, né? Que aquele que é servo, né, é o maior de todos, porque ele se coloca numa posição de servidor. Então a gente vai vendo aqueles personagens das obras de André Luiz e vai ficando assustado, porque eles são as pessoas que mais trabalham, ao ponto do ministro, o governador de nosso lar, não ter descanso. Ou seja, ele mesmo não tem descanso, ou seja, ele trabalha, ele se entrega. Então, à medida que a gente começa a perceber a nossa evolução, quando a gente vê que nós somos ou mais servidos ou servimos. Isso. Né? Quando a gente está disposto a servir, entregar, né? Como Gustavo Gandolfo, nosso amigo lá de São Paulo, diz, a Um pegar beijo o para balde, ele. pegar o balde, né? Porque a grande virada da encarnação de Paulo, a grande virada da encarnação de André Luiz no mundo espiritual, na erraticidade, são quando eles assumem a sua inferioridade. Quando eles assumem suas imperfeições. Quando eles assumem quem eles são. Porque como que eu vou dar um pulo? Como é que eu vou subir um degrau se eu não sei o chão que eu estou pisando? Né? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou dar um passo de uma evolução espiritual sem saber quem eu sou? Né? Acaba que esse passo é um passo frágil, que a gente pode cair, pode derrubar, pode se iludir. É o nosso orgulho, né, Rafa? É o nosso orgulho que não deixa... Porque assim, a gente tem a impressão que o que serve é menor. É uma visão escravatista ainda, né? Que aquelas pessoas, no tempo da escravidão no Brasil, até os mais pobres tinham escravo. Não queriam trabalhar. Então, trabalho era para quem não tinha nenhuma reputação, era para quem não tinha, não era filho de ninguém, quem não era da nobreza. O trabalho era para essas pessoas, né? Que não tinham outras oportunidades. E aí os espíritos mais evoluídos têm duas coisas maravilhosas. Primeiro, eles não se envergonham do passado deles, né? Eles transmitem a história deles para dentro. Não incomoda mais eles. Aquilo ali é visto como um processo natural da evolução daquela criança que vai passando de um ano para o outro, de um ano para o outro, vai para a faculdade, né? Eles não têm esse tipo de orgulho. E aí, nesse sentido, o trabalho dá prazer de estar contribuindo, de saber que, poxa vida, como eu estou bem agora, como eu estou feliz. E essas pessoas eu posso ajudar elas conquistarem a felicidade mais rapidamente, né? Para que todo mundo fique bem. Então, muda a visão completamente. Completamente.
né? E você trouxe uma coisa tão interessante que você falando aí que eles trabalham muito, né? E é interessante, porque no final da parábola diz assim: direi aos ceifeiros, né, a consciência, colhe primeiro o joio. Olha, cuida primeiro do que você precisa melhorar. Sim. Às vezes a gente quer até fazer uma coisa grandiosa, quer consertar o outro, quer trabalhar no bem, mas a gente não trabalhou na gente primeiro, né? Então, primeiro tira o joio e atai aos molhos para queimar, né? Mas o trigo, juntai-o no meu celeiro, ou seja, junto dele. Mas aí o celeiro tem um significado também lá no dicionário de fontes, nascedouros. Ou seja, se você pensa que vai desencarnar e você foi uma pessoa que agiu na direção do bem e vai descansar no trono, olha, ali é o nascedouro, ali começam as fontes, ali você começa realmente a trabalhar no bem, para o que você, a sua vocação natural. A vocação da gente é para o bem, não é para o mal. A gente veio do bem, então a vocação da gente é para o bem, né? Então foi bem legal assim, que você trouxe essa questão do trabalho, porque coincide realmente com o final da Eles é muito natural. Outro dia eu conversava com o Simão Pedro, fiquei até meio embasbacado, né? Porque ele começou a dizer, assim como o nosso coração bate, esses espíritos mais evoluídos, assim como nós respiramos, o coração bate, nós piscamos os olhos, eles agem de uma forma tão espontânea dentro do amor que chega a nos constranger. Então, quando a gente vê o Chico fazendo 3 turnos de médiums na mesa e ele ficando aquele tempo todo, mal indo ao banheiro, ou quando a gente olha a vida da irmã Dulce, da Bahia, né, que é uma vida de dedicação, que cerrava as portas às 18, mas ela ia lá, abria e saía, fugia do convento, né, para atender os pobres. Então, a gente vê nessas pessoas uma satisfação ao fazer o bem. Uma satisfação, uma alegria, um processo onde você, ao realizar o bem, você entra em contato com esse trigo, né? E você vai diminuindo gradativamente o joio, né? Gradativamente o joio. Então, o próprio Chico dizia: eu dou aos outros o direito de ser como são, né? E a mim eu dou o direito de ser um pouco melhor cada dia. Chico respeitava, né? O Chico, a pessoa fumando do lado dele, ele respeitava. Chico, você vai permitir que alguém fume do seu lado aqui? Falei, mas quem sou eu? Não me pediu uma opinião. Né? A impressão que eu tenho é que foi, por um acaso, assim, um anjo caiu do céu, o Chico Xavier. É engraçado, ele dizia que assim, ele recebia tanto dos espíritos, apesar de todo o trabalho, todo o desgaste, mas ele recebia tanto, uma recompensa tão grande, uma recompensa espiritual, obviamente, que aquilo ali não era sacrifício para ele. Aquilo ali ele via muito mais do que obrigação, mas como um prazer mesmo, né? Como algo que alimentava a alma dele. Ó, a Flávia Lima Verde está dizendo o seguinte: essa geração já vai mudar um pouco esse mundo. Crianças muito mais empáticas. Quer falar um pouquinho sobre isso para a Flávia? Ah, sim. Nós já percebemos, nesses jovens de agora, né, um crescimento intelectual enorme. Né? Eles têm domínio, eles fazem uma planilha de Excel em 1 minuto. Passe e meio, isso aí é como pique-esconde para eles. Né? Coisas que nós demoramos anos para aprender, eles aprendem num instante. Então, assim como está no livro Domínios da Mediunidade, que eu estava lendo aqui outro dia, os cientistas serão os sacerdotes do espírito, sem o saberem, diz Emmanuel. Né? Então, com certeza, outro dia, uma conversa com o Divaldo, a gente fica curioso, né? Tem gente que vê o Divaldo, quer beijar pé, eu vou lá para perguntar, tirar dúvida. Fala, Divaldo, e aquele livro lá, né, Transição Planetária, que você disse que está vindo um pessoal de Alcione, cadê esse povo? Me diz. Aí ele respondeu, disse para mim que muitos já estão encarnados, que muitos, inclusive, ele já esbarrou por aí com muitos desses espíritos
e que, de fato, será uma nova geração, como Kardec anunciou, né? Uma geração que sai e outra que entra. Então, uma geração nova, uma geração mais altruísta, uma geração que é mais apressada. Você vê que muitas crianças têm dificuldade com ansiedade, tão novinhas. Por quê? Porque o corpo físico ele é muito denso para um material psíquico mais rápido. Então, acaba que sabe o software maravilhoso que você coloca na TVzinha, Isso. num hardware bem primitivo. É o sofrimento dessas crianças, né? Então, o sofrimento que elas passam para registrar tudo que elas estão vendo, para não sofrer com algumas circunstâncias terríveis que elas estão vendo, né? Quando eu vi um jovenzinho agora na televisão salvando o irmão dele, né? Os dois pularam juntos da janela, mas você vê Isso é maravilhoso. Isso não tem nada a ver com religião. É muito claro, a gente também tem essa informação, né? Essas pessoas vão surgir em todas as partes, na ciência, na economia, né? Não necessariamente com rótulo, mas com a necessidade de fazer o bem. Rafael, nós só temos um minuto. Só um? Só um minutinho, estava tão bom. Quero agradecer demais a Lúcio pela confiança, né, em me dar essa oportunidade, uma honra de estar aqui recebendo os amigos dele. Agradecer ao pessoal que está aqui comentando, que fez companhia a gente nas reflexões. E eu quero deixar esses últimos 50 segundos para você deixar sua mensagem. Fecha com você. A você, gratidão eterna. Primeiro, agradecer a você pelo convite, né, Cris? Você, como eu sempre falei, você é uma pessoa autoastral, para cima. Acho que o Lúcio colocou a pessoa certa aqui, enquanto ele vai cuidando do bebezinho dele. Então, muito obrigada. Contribui, soma. Então, é muito bacana a gente poder conversar sobre o Evangelho. O autoastral, não com tristeza. Jesus é alegre. Já tem muita tristeza por aí. E a gente sente essa energia de vocês do Nordeste, fica até mais energizado, né? A gente aqui fica meio chororô para essas regiões aqui. Então, agradecer a oportunidade, dizer que o Cristo é aberto para todos.